Salve, salve, minha gente, graça e paz. Mais um Papo com Vida. Quero agradecer a todos por estarem assistindo. E hoje, especialmente, quero agradecer o pastor Marcos por estar aqui, bater esse papo com a gente. Pastor Marcos, seja bem-vindo aí. Tudo bem, amigo? Tudo Legal bem? estar aqui com vocês. É um prazer, um privilégio poder compartilhar esse tempo com vocês, de falar de alguns assuntos tão relevantes e Amém. a gente trocar uma ideia e crescer juntos, né? Junto com esse canal que a cada dia vem crescendo em número, em telespectador, e vamos para cima. Isso aí. E o propósito desse projeto, desse canal é exatamente para isso, já como o nome já diz, Papo com Vida, trazer Isso. um papo, a gente ter um papo, um diálogo, trazer informações daquilo que a gente está tendo nesses últimos dias, trazer testemunhos, assim como você vai trazer o seu hoje, pastor Marcos vai estar trazendo um testemunho aqui para a gente, vai falar um pouco sobre sua vida ministerial também, um pouco da sua conversão. Acredito que muitos têm essa curiosidade de saber, né, de como o pastor, um dos nossos pastores se converteram, o seu processo de caminhada e por aí se vai. Pastor Marcos, conta pra gente aí, como é que foi o seu processo de conversão? É interessante, né, Iverson, a gente falar sobre o nosso processo de conversão. Uhum. Porque hoje, às vezes, a gente escuta falar Pastor Marcos e acha que a gente caiu de paraquedas e nada aconteceu, mas há, de fato, um processo que aconteceu nas nossas vidas, né? E para falar do nosso processo de conversão, a gente tem que fazer um rebobinamento, tem que voltar no tempo um pouquinho, para contar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho, né, Iverson, da nossa história de vida, para que as pessoas entendam, né? Eu costumo dizer, Iverson, que eu sou um milagre de Deus. Amém. Eu sou um grande milagre de Deus. Então, é interessante porque a gente contar a nossa história de vida para que estimule, sirva de exemplo para outras pessoas. Nada para a gente se vangloriar, porque a gente entende que tudo é em Deus, tudo é de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, toda a glória dele. Isso. E se não fosse ele, talvez eu não estaria aqui hoje. Uhum. Então, Iverson, eu me converti em 2002, né? Ano que vem faz 20 anos de conversão, né? Uau. 2 décadas, né? Aí que a gente está seguindo a Cristo, né? E eu costumo dizer também, Iverson, que todo mundo, quando se achega a Deus, ou quase todo mundo, ele se achega a Deus por causa de alguma coisa. Porque quer um namorado, uma namorada, porque precisa de uma porta de emprego, porque precisa de uma cura, mas mais diversas situações que cada um passa no seu cotidiano. E, assim, eu particularmente vejo que não tem problema nenhum nisso. O problema é permanecermos dessa forma. Por que eu estou falando isso, Everson? Porque foi assim comigo. Quando eu fui para a igreja, eu fui em busca de algo, né? Eu fui querendo alguma coisa da parte de Deus, mas eu me encontrei com um propósito, né? Então, eu permaneço hoje debaixo de um propósito de Deus, porque o grande lance da nossa caminhada de vida é a gente entender e se encontrar com o nosso propósito. Nós só vamos ser, de fato, felizes, né? Porque o ser humano vive em busca dessa felicidade, e a gente só vai ser feliz quando a gente se encontrar, de fato, com o nosso propósito. Isso. Né? E a gente sabe, nós fomos criados por Deus. E nós precisamos voltar à nossa origem, se encontrar com Ele de fato e viver tudo aquilo que Ele tem para a gente. Eu acredito que a grande parte das pessoas acabam se frustrando com Deus, com a igreja, exatamente por conta desse negócio que você falou, que vão para a igreja para em busca de alguma coisa. Isso.
ao invés de busca do seu propósito para a eternidade, Isso. elas acabam se frustrando com a própria igreja, achando que alguns pastores têm culpa de elas não estarem conseguindo aquilo que elas estavam querendo. Então, eu penso muito, muito a respeito disso. É isso, sabe? Isso, às vezes falta muito entendimento das pessoas nessa parte. E uma das nossas missões como pastores hoje é incentivar as pessoas a se encontrarem com o seu propósito. Uhum. Porque quando a pessoa se encontra com o seu propósito, tudo fica mais fácil, tudo é mais tranquilo. E a gente só vai ser, de fato, feliz quando a gente se encontrar com o nosso propósito. Às vezes a gente acha que comprando uma casa eu vou ser feliz. E você compra a casa, está faltando alguma coisa. Mas eu preciso de uma lancha para me ser feliz. E eu vou lá e consigo comprar essa lancha. Uhum. Mas ainda está faltando alguma coisa. Então, essa busca que o ser humano tem, ele só vai sanar em Cristo, só vai ser sanado em Cristo. E uma outra coisa também, que quando a gente acaba encontrando o nosso propósito, aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que a gente almejava, aquilo que a gente estava querendo, a gente acaba conquistando e muitas das vezes acaba esquecendo por conta do propósito que a gente começou a se preocupar. Exatamente. Quando você começa a viver o propósito de Deus, as coisas vão acontecendo naturalmente na sua vida, né? Tem um processo, tem um processo e que na grande maioria das vezes não é fácil. Uhum. Por isso que às vezes as pessoas abrem mão, né? Uhum. A gente costuma dizer que Deus ele nos mostra o final, mas ele não nos mostra o processo. Isso. Por quê? Porque o processo às vezes é muito doloroso, Isso. né? Mas a gente precisa entender que Deus ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Então, Iverson, para entender um pouquinho desse processo de conversão, até chegar a esse processo de conversão, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e falar um pouquinho da minha história, né? Eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu pai com 8 para 9 anos de idade. E tudo que eu aprendi, apesar da minha mãe ter sido a melhor mãe que eu pudesse ter, porque foi uma pessoa íntegra, uma pessoa que procurou me dar tudo do melhor. Eu não falo em questão de coisas, mas de caráter, até me repreendendo algumas vezes, mas a figura de um pai, ela faz muita falta, né? E por eu ter perdido meu pai muito cedo, as coisas que eu aprendi, as coisas de homem, eu aprendi fora de casa, né? E fora de casa, por a gente não ter uma sociedade que vive, porque a sociedade hoje ela carece de princípios e valores. Por a gente ser tão escasso de princípios e valores, a gente fora de casa acaba aprendendo muitas coisas erradas. Uhum. E foi assim comigo, né? Eu aprendi muita coisa legal, mas eu aprendi muita coisa errada, né? Eu tive que começar a trabalhar muito cedo, né? E por culpa de eu trabalhar muito cedo, eu comecei a ganhar dinheiro cedo também, né? Mas eu ainda não tinha uma maturidade para lidar com dinheiro. Então, eu comecei muito cedo, Iverson, a conquistar algumas coisas que não eram coisas para o meu tempo. A gente precisa entender muito bem isso, essa questão de ciclo. A nossa vida ela é feita por ciclos. E, às vezes, a gente atropela algumas coisas. Eu estou falando porque foi assim comigo. Né? Uma experiência própria. Uma experiência própria, uma experiência de vida. Então, eu comecei a conquistar algumas coisas que não era para o meu tempo, né? E eu comecei a me envolver com algumas coisas também que não eram para mim ter me envolvido. Se eu tenho um pai, se eu tenho alguém que faz um pulso firme, né, para me repreender, para dizer que não faz, não é assim, isso está errado, esse caminho aí não é o bom, eu teria me poupado muito, né, de muitas coisas que eu vivi, de muitas frustrações,
de muitas ilusões, né? Porque a gente escuta algumas coisas, vê algumas coisas, a gente acaba achando que aquilo ali é a verdade, quando aquilo ali não é a verdade. Então, eu, por ganhar dinheiro muito cedo, Iverson, eu me envolvi com muitas coisas, como prostituição, como bebedice, droga. Eu me envolvi porque eu já tinha dinheiro para me poder adquirir essas coisas. Então, eu, na minha juventude, eu me envolvi com isso. Na verdade, a droga foi algo que foi até mais adiante, não foi nem na juventude, né? Foi mais adiante. Mas eu me envolvi com bebedice, com prostituição muito cedo, né? Por ter ganho dinheiro muito cedo. Então, eu achava que eu não precisava dar satisfação a ninguém, né? E então eu me envolvi com essas coisas. E assim, a gente entende que um abismo puxa outro abismo, né? Eu perdi 2 irmãos por causa de bebida. Um dos problemas que meu pai faleceu de câncer, mas meu pai tinha problema crônico com bebida, passava muito mal. Então, assim, eu vi as gerações anteriores a mim sofrer com esse problema de bebida, né? E nem assim eu consegui estacionar aquilo na minha vida. Então, eu me envolvi com bebida muito cedo, bebendo cada vez mais e me enfiando cada vez mais com bebida, e daqui a pouco, porque essas coisas de bebida, prostituição, drogas, elas estão muito entrelaçadas. É muito próximo uma coisa da outra. E uma coisa ela vai, de fato, puxando o outro, e quando você vê, você já está enredado naquilo tudo. Talvez você não tenha nem ido a um local ou saído para fazer aquilo, mas você acaba envolvido por uma série de coisas, e quando você vê, você já está envolvido com aquilo tudo. Então, eu me envolvi com bebida muito cedo, eu me envolvi com prostituição muito cedo, e mais tarde isso tudo veio culminar com a droga. Eu me envolvi com droga e eu me lembro que assim eu comecei a me envolver com droga e as coisas foram aumentando. O grande problema da droga, Iverson, hoje, que é um mal que reflete na nossa sociedade, a gente tem visto cada vez os jovens mais adeptos de drogas, né? No meu tempo, o uso no meio dos jovens era mais de maconha e cocaína. Só que hoje isso a gente está falando de drogas ilícitas, né? Isso. Mas hoje você já vê essas drogas sintéticas, o crack, essas coisas já estão mais... Coisas piores ainda também. Isso. E então eu me envolvi, né, com cocaína. Né? Eu fui usuário assim, pesado de cocaína durante muito tempo. E uma das grandes mentiras que a droga traz é que ela te dá uma sensação de uma liberdade. Mas a droga ela te traz uma sensação de falsa liberdade. Isso. Primeiro porque você começa a usar achando que quando você quiser, você para. Isso é uma grande mentira. Eu falo de cadeira. Porque eu comecei a usar, e usando, era só finalzinho de semana, era num diazinho que ia sair, e daqui a pouco, poxa, eu joguei um futebolzinho, tomei uma cerveja, vou ali usar mais um pouquinho, e daqui a pouco, quando eu vi, eu estava usando os 7 dias da semana. E por diversas vezes eu tentei parar de usar droga. E quando eu me dava por conta, estava lá eu usando de novo. Né? Eu me lembro que diversas vezes eu, pela manhã, e até ia suar o nariz na coisa, saía placa de sangue do meu nariz. Eu falei, cara, eu tenho que parar com isso. Eu tinha consciência de que eu estava fazendo um mal para mim e que esse mal ia se estender, porque
você acaba envolvendo toda a sua família nisso, né? E então, eu olhei e falei, poxa, eu estou acabando com minha saúde, eu estou acabando com minha vida, eu estou indo para um lugar que é um poço sem fim, isso aí não vai dar boa coisa, mas quando eu me via, já estava enredado nisso novamente. Estava eu lá usando droga. Eu me lembro, essa semana, você tinha conversado comigo sobre conversar um pouquinho, bater um papo aqui hoje, né? E eu estava pensando em tudo que a gente ia conversar essa semana, bater um papo, né, e trazer um pouco dessa minha história de vida. E eu estava lembrando de um caso que aconteceu comigo, que tinha um rapaz que ele usava muita droga. E um dia ele falou assim para mim, cara, dá um jeito na sua vida que você está pegando pesado demais. Caramba. Você tem noção do que um drogado falar para você... Não, um drogado vai falar para você, vai te aconselhar. É porque tinha já chegado a um nível já muito grande. E de fato era. Eu estava usando droga 7 dias da semana. Eu usava droga de domingo a domingo. Quando eu não aguentava usar, eu tinha que ter a droga comigo, para mim, pelo menos, sentir o cheiro dela. Uhum. Aquilo ali, Iverson, já estava fazendo parte da minha rotina de vida, né? E mesmo assim, eu sempre fui muito trabalhador, sempre corri muito atrás, e por ter dinheiro, eu já nem ia, muitas das vezes, nos lugares buscar. Eu ligava e traziam para mim. Uhum. Né? Apesar de que eu sempre fui muito intenso em tudo que eu me propunha a fazer, eu sempre fui muito intenso. E com a droga não foi diferente. Quando ninguém queria buscar, eu ia. Ah, mas é um plantão de fulano ou de ciclano que ninguém queria porque tinha medo. Eu ia lá buscar. Eu ia lá porque, para mim, não tinha tempo ruim. Estava afim e, cara, eu vou para dentro. E então as coisas começaram a tomar uma proporção muito grande, né? E eu lembro que um dia eu tinha usado muita droga e passei uma noite inteira sem dormir. Na frente da minha casa tinha um banquinho de concreto e pela manhã eu sentei ali, já naquele momento já de rebordose, como eles chamam, né? E eu comecei a pensar na minha vida. O que eu faço da minha vida, cara? Isso não é vida que eu estou vivendo, né? Isso não é vida. Que tipo de espelho eu vou ser para meu filho ou meus filhos, para minha casa, para minha família? Eu via isso acontecendo dentro da minha casa. E agora esse mal me atingiu e eu estava cada vez mais sendo levado por isso. E eu comecei a pensar nisso, eu queria parar, mas eu não sabia como. E eu tinha vergonha disso. Uhum. Porque, na grande maioria das vezes, eu usava droga sozinho. Apesar de parecer muito louco, eu nunca induzi ninguém a usar droga. Eu nunca levei ninguém a usar droga. Já usei droga com outras pessoas, mas pessoas que usavam já. Porque você já sabia o mal que iria causar para aquela outra pessoa. E eu pensava, Iverson, assim, cara, se eu estou indo para um abismo, por que eu vou levar mais alguém? E assim, é como que no início que você falou, é um processo que só vai piorando, 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 e quando você acha que você vai parar ou quer parar e você não consegue. Não dá. Então você tem isso em mente. Então, poxa, eu não vou aconselhar para uma outra pessoa fazer. Eu penso no seguinte, se eu tenho um amigo que pega e me oferece, para mim eu descarto. Isso daí não é amigo, não. É inimigo.
Mas sabe, Iverson, hoje a gente tem essa consciência, mas lá atrás não tinha, porque quando você começa também a usar droga, você começa a usar, às vezes, por uma carência, às vezes para ser aceito num meio, né? São N as coisas que você te leva a usar droga. Eu acho que, assim, nada disso é justificativa, mas tem isso, né? Eu lembro que eu comecei a fumar cigarro para me ser aceito no grupinho lá do colégio. Uhum. Né? E com a droga não foi diferente. Então, assim, as coisas começaram a tomar uma proporção muito grande. E usando droga, e a quantidade de dinheiro que você envolve, empenha nisso. É por isso que a gente vê, muitas das vezes, jovens que roubam dentro da sua própria casa para sustentar aquele vício, porque é bem tenso, é muito tenso. Você sustentar um vício de droga, você sustentar um vício todos os dias da semana, 30 dias no mês. Uhum. Né? Então, assim, o dinheiro que eu ganhava estava praticamente sendo para poder manter aquele vício que eu tinha. E eu começava a olhar, apesar de eu ter sido criado sem pai, eu tive algumas famílias que eu olhava e eu me inspirava. E os meus colegas, de fato, Iverson, eles não usavam drogas. Uhum. Né? Eu tinha uns colegas meus que tomavam cerveja, aquela coisa toda, mas eles não usavam drogas. E eu parti para esse lado. E quando eu parti para esse lado, eu comecei a me afastar desses também. Né? Eu, assim, me entenda, para mim parar de usar droga, eu tive que parar de beber. Porque eu entendi que eu só usava droga depois que eu bebia. Uhum. Então, aonde que eu tenho que ir? Na raiz do problema. Isso. Né? Mas ainda assim, sozinho, não dava. Não dava. E foi aí quando eu me lembro que teve um curso de inspeção no Rio, e eu fui para fazer esse curso lá em Macaé, ainda não tinha esse curso de inspeção. Eu fui para fazer, foi até lá no Maracanã, do lado do Maracanã. Tinha um SESI Senai lá, do lado do Maracanã ali, e Francisco Xavier, se eu não me engano, o endereço. Uhum. E eu fui para fazer esse curso lá. E eu fiquei 20 dias, 15 a 20 dias na casa do meu irmão, fazendo esse curso. E, na verdade, quando eu fui fazer esse curso, a minha intenção era sair do meio para mim poder parar de usar. Né? E eu comecei a fazer o curso, e eu me envolvi, de fato, com o curso, eu estava bem focado. Tanto que esses 20 dias no Rio, que eu fiquei de boa, tranquilo. Eu ia para o curso de manhã, voltava no final da tarde, ficava dentro da casa do meu irmão, e apesar de conhecer o pessoal da Redondeza ali, eu não ficava na rua, porque no outro dia também tinha que acordar cedo de novo. Uhum. Enfim. Eu me lembro que eu fui muito bem sucedido no curso, as notas bacanas, e a gente começou a criar uma amizade com aquele grupo que estava fazendo o curso. E no último dia, que foi um dia só para apresentar, o professor lá apresentou as notas do grupo, que foi uma festa, foi bacana. Eu lembro que o pessoal falou assim, vamos comemorar hoje. Vamos comemorar, todo mundo teve nota legal, vamos comemorar. Vamos comemorar. E saímos para comemorar, ficamos num barzinho, aquela coisa toda. E um belo momento, vamos ali pegar um negócio. Como eu era o cara que era intenso nos negócios, quem vai, eu vou. Aí um outro falou assim, não, vamos lá, eu vou também. O outro, fomos em 3. Fomos numa favela lá no Rio para buscar. E, de fato, Iverson, eu nunca tive medo mesmo, não. Uhum. Eu ia mesmo, não tinha esse negócio.
Só que eu me lembro que nesse dia a gente estava indo, faltava apenas uns 300 metros para chegar ao local onde vendiam. Eu sei que a quanto mais eu me aproximava, mais batia um desespero dentro de mim. Eu não sabia o que era. Eu nunca tinha sentido isso antes. E eu, naquele dia, eu senti esse desespero muito grande, incontrolável. E quando estava faltando assim, uns 200, 150 metros para chegar no local, eu falei, cara, eu não vou... Não, mas pô, é logo aqui. Não, cara, eu não saio mais daqui. Se vocês quiserem ir lá, eu fico aqui, espero vocês, mas eu não saio mais daqui, eu não vou. Cara, o que houve? Não, cara, eu não vou. Não quero. E a gente ficou num diálogo ali e acabou que ninguém foi. E nós voltamos para esse bar onde a gente estava. Chegamos lá, o pessoal, e aí? Pô, o cara não quis ir, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu não quero, não vou, e se vocês quiserem. E quando eu voltei para o bar, sabe, você está num lugar, mas você sentir que você não pertence mais àquele lugar? Sim. Era o que eu estava sentindo. Só que eu não sabia o que eu estava... Pô, acabei de passar no curso, a galera toda animada aqui, pô, tudo combinando, tudo legal. Mas não. Aí eu falei, não vou, não quero. E aí eu fiquei ali mais um pouquinho, eu lembro, e daqui a pouco chegou um rapaz. Né? Eu lembro até da fisionomia desse rapaz. Até bonito o rapaz, um louro, de olho claro e tudo, e ele falou assim, rapaz, você viu, né, uma promoção que está tendo lá no Morro tal, paga, não sei o quê? A promoção era o seguinte, se você cheirasse uma bola de 50, lá eles te davam outro e você não precisava pagar nada. Mas já tinham morrido 3. Isso. Já tinham morrido 3 pessoas lá. E as pessoas pegavam aqueles caras que morriam e jogavam, era um morro alto, um lugar alto, jogavam as pessoas morro abaixo. E eu comecei a entender, eu ia ser um desse. Porque eu ia entrar nessa promoção, eu tenho certeza disso. Porque eu ia querer aparecer para o grupo. Porque eu não tinha medo. Eu era intenso. Eu ia para dentro daquele negócio. E, com certeza, eu ia ser mais uma vítima ali. Né? E aquilo ali, eu parei na hora e eu fiquei, acho que no máximo, Iverson, mais uns 30 minutos ali com eles. E fui embora. Falei, gente, eu vou lá, lá no prédio onde meu irmão mora, tem horário para fechar o portão e enjoado depois para entrar. Enfim, fiquei um pouco mais e fui embora. No outro dia, eu estava vindo embora para Macaé. E quando eu cheguei aqui em Macaé, Suzana tinha me chamado. Eu cheguei numa terça-feira. Suzana, na quarta-feira, ela tinha ido numa igreja. Esse processo, então, você já estava com a pastora Suzana? Então... Já, bem pouco em tempo, mas a gente já estava. E aí ela me falou, olha, eu fui numa igreja e eu queria que você fosse comigo também, foi tão legal, não sei o quê. Mas a verdade é que eu fui por ela. Né? Eu falei, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Né? Eu falei, não, vamos sim. E meu cunhado tinha se convertido. E eu sei da história do meu cunhado, envolvimento com droga dele, cara, se eu achava que o meu era pesado, deles, cara, ele era violento demais. Então, ele tinha ido na igreja e estava já esse tempo que eu estava no Rio, uns 20 dias, ele já estava ali seguindo, né? E Suzana também foi por culpa do irmão, porque ela já estava calejada de ver o irmão dela naquele estado, aquela coisa toda. E então Suzana foi por causa disso. E eu fui na quarta-feira na igreja com Suzana. E assim, eu falo que meu processo de conversão foi uma coisa linda, sabe, Iverson? Sabe aquele dia que Deus parou ali para você, cara, e rasgou o verbo mesmo. Porque eu lembro que eu cheguei lá na igreja, teve um senhor que me recebeu na igreja, me deu um aperto de mão. Falei, eu me senti abraçado por aquele senhor naquele dia. E eu sentei lá no banco, isso foi uma quarta-feira.
Me lembro até hoje. Na Metodista, né? Na Metodista Central. Pastor Xavier pregando. E o pastor Xavier pregando aquele dia, sabe, ele estava falando da minha vida. Só que eu, descrente que eu era, não sabia nada, eu olhava para o meu cunhado e falei, quando sair daqui nós vamos acertar os ponteiros, filho. Tem alguma coisa para a gente acertar aqui, você não tinha nada que tá falando da minha vida para esse cara. Descrente da vida, cara. Falei, não, pô, isso aí, pô, não procede, não dá, pô, ficar falando da minha vida para os outros, agora o cara tá falando aí na frente de um monte de gente, porque, de fato, ele estava pregando para mim, Iverson. Tinha horas que parecia que não tinha mais ninguém na igreja. É Rodrigo, né? Ramon. Ele já tinha se convertido também. Já tinha se convertido. E foi na Metodista também? Na Central também. Caraca, legal. Na Central, e já estava caminhando numa célula, enfim. E eu sentado, ele estava um pouco mais à frente, eu atrás, com Suzana, e eu olhava para ele e só balançava a cabeça. Né? E mal eu estava sabendo o que estava por vir, né? E foi quando o pastor pregou aquela coisa toda, eu nunca tinha ouvido falar, Iverson, da oração de confissão. Uhum. Né? E aí o pastor pregou aquela coisa, e naquele dia ele falou assim, eu queria orar pelos visitantes agora, eu queria que só os visitantes ficassem em pé, e eu queria orar pelos visitantes. Falei, pô, já estou aqui. Esse negócio de oração não dói. Ou eu ficar de pé aqui, vamos ver o que vai dar. Aí eu fiquei em pé. Ele falou, eu queria que você, visitante, viesse até a frente, por favor, sem constrangimento. Aí foi umas 8 a 10 pessoas naquele dia lá na frente. Aí eu deixei o pessoal ir primeiro, me ver, depois eu fui todo desconfiado. E ali eu fui, Iverson, pro altar. Aí ele pediu, pô, feche seus olhos, que eu quero orar por você. Eu fechei meus olhos e começou a orar. Eu não lembro muito das palavras que ele usou aquele dia na oração. Uhum. Eu sei, Iverson, que eu fui tomado de uma forma naquele dia, porque é como se o altar estivesse aqui no meio e eu estava numa lateral assim, quando eu fui para receber a oração. Quando eu abri meus olhos, eu estava de frente para o altar, na frente exata do altar. Né? E ele perguntou naquele dia, queria saber de vocês que estão aqui à frente, visitantes, quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu levantei minha mão, cara, foi assim, um tempo de muita glória de Deus sobre a minha vida, e eu falo sempre que ali, Iverson, foi onde eu experimentei de fato o meu primeiro milagre. Sim. Com Deus. Porque naquele dia eu fui limpo. Naquele dia eu fui liberto. A Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi, de fato, isso que aconteceu comigo naquele dia. Uhum. Né? Eu nunca mais usei droga. Eu nunca tive abstinência. Eu comecei a entender, Iverson, que a droga ela tinha um poder tamanho sobre a minha vida que eu não conseguia deixar de usar. Mas eu consegui entender também depois que essa mesma droga, ela não é maior do que Deus. Uhum. E que em Deus a gente pode todas as coisas. Isso. Posso tudo naquele que me fortalece. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Eu me converti num final de ano, em novembro. Caramba. Novembro. Perto de verão, a gente ia para a praia, sentava nesses bares ali, cara. A gente sentava, era de ir até a noite, bebendo. Ainda mais que tem festa direto, né? Festa de verão. Essas coisas todas. Ainda mais que Macaé, né? Com festa de verão, nos anos atrás, né? Como isso é que aí. era? Sei. Isso aí. Então, eu me converti nessa época. Eu lembro, às vezes passava
E eu não, é assim, eu fiquei depois de muito tempo sem ir em certos lugares, sabe, Iverson? Para me preservar. A Bíblia vai dizer assim: um sensato vê o mal e se esconde e foge. O tolo vê o mal e se destrói. Então, esse versículo ele saltou sobre a minha vida muito cedo. E eu comecei a entender que tinha pessoas que eu não era para me andar mais, infelizmente. Lugares que eu frequentava não era para frequentar mais. Né? Eu lembro que a gente foi uma vez jantar no restaurante, o cara vem com uma bandeja passando assim, cara, de chopp. Pensa de uma vontade de mergulhar ali dentro. Tentação, né? Por isso que eu falo, não é fácil, mas a gente precisa resistir. Em Cristo, a gente consegue. Sim. E o pior, assim, eu vejo por um lado também, quando você está nesse processo e acaba deixando de frequentar esses lugares, a gente acaba ouvindo de algumas pessoas, olha lá, só porque virou crente já não está andando mais com a gente. E eu, olha só, eu ouvi isso esse ano na minha família, né? Pessoas falam, lá, só porque agora tá de frente de algumas coisas lá na igreja, lá agora não tá nem vindo mais aqui em casa, que não sei o que lá, blá blá blá. Mas o problema não é isso. É o problema que o que tem acontecido? Tem rolado muitas coisas dentro da casa dessas pessoas que me impede de ir lá dentro, que não agrada a mim, a minha esposa e meu filho. Sabe? Então, assim, se é um ambiente propício que vai trazer impureza para mim, para o meu filho, então eu não tenho que levar ele lá para esse local. Então, às vezes, é como esse versículo que você falou, às vezes é melhor ouvir certos tipos de coisa do que acabar sendo tentado também por um lado. É isso mesmo, sabe, Iverson? Assim, eu tive problemas com algumas pessoas quando eu me converti, porque eu tive que me afastar. E quando eu me converti, Iverson, é como eu falei para você, eu sempre andei com dinheiro, eu sempre trabalhei desde muito cedo. Quando eu me converti, Iverson, fechou as portas. Eu fiquei desempregado. Ia nos lugares, cara, não conseguia arrumar nada. Né? Mas eu via pessoas que me ligavam, que me encontravam e me chamavam. Pô, vamos ali tomar uma. Vamos ali fazer... Mas não perguntavam se meu filho estava precisando de 1 litro de leite. Pô, como é que está a sua despensa, cara? Né? Isso não tinha. E agora, para falar da nossa fé, falam. E eu entendi depois, Iverson, que não eram elas, mas sim o que estavam por trás, o que levavam aquelas pessoas a fazerem aquilo. Né? Porque, por mais que não eram pessoas convertidas, eram pessoas legais, pessoas boas, né? Mas mal intencionadas ali, naquele momento, vivendo aquele monte de coisa. E eu não podia, eu tive que me afastar de alguns amigos. Isso me doeu, eu tive que me afastar, Iverson, de amigos da infância, que foram criados junto comigo. Né? E quando eu apareci, que eu falei assim, pô, vou lá trocar uma ideia, vamos... Pô, a galera deve estar com saudade de mim, que eu apareci. E aí, já está dando dinheiro pro pastor? Sempre com... Deboche. Isso. Com deboche, sabe? E... Então, aquilo me machucava. Mas... eu estava disposto a mudar de vida, Iverson, porque o caminho que eu estava tomando, esse caminho de mal que eu estava seguindo, o fim ia ser trágico. O fim ia ser trágico para mim, para minha mãe, para todo mundo, para a família inteira. Ia machucar todo mundo, porque machuca todo mundo. Né? É por isso que eu sempre aconselho os jovens, sempre que eu estou de uma oportunidade de alguém e vejo, cara, não pega nem para experimentar.
É como eu falei, o sensato vê o mal e foge, sai fora. Deixem te chamar de quadrado. Deixem falar que você tá fora da... Deixa falar. Sabe por quê, Iverson? Essas mesmas pessoas que me julgavam, depois me procuraram para buscar conselho. Tá vendo? No futuro, eles que me procuraram para buscar conselho. Tem um amigo que me criticou e, assim, era amigo mesmo porque ele dormia dentro da minha casa e eu dentro da casa dele. Uhum. Né? Era uma amizade de irmandade e tudo. E ele foi uma dessas pessoas que debochou muito de mim. Né? Só que anos depois, Iverson, 2 anos depois, ele veio me perguntar como é que eu faço para me converter. Olha aí. Então, cara, você deixa de ser escárnio para virar exemplo. Uhum. É isso que Deus tem para nós. Isso. O que a gente precisa é entender o processo e aceitar o processo de Deus. Eu falo sempre lá em casa, sabe, Wilson, que, desculpe até o termo, a gente vive uma vida cagando e andando e acha que assim a gente se converte e Deus tem que consertar tudo na nossa hora, no nosso tempo. Uhum. E as coisas não são assim. E muitas das vezes a gente também precisa nos posicionar em relação a isso. Sempre. Não é somente Deus tocou no seu coração para você largar tudo dos seus vícios, mas o que você fez? Tem que abandonar, tem que Você me posicionar. tomou atitude, exatamente, Isso você aí. teve a sua atitude. Isso aí. E na vida cristã a gente continua ainda com as outras tentações e tal, mas a gente precisa sempre permanecer sempre fiel, sempre com as atitudes voltadas para a eternidade. Isso aí. Eu lembro que eu me encontrei com o meu primeiro líder e uma vez num bate-papo com ele, conversando, como a gente está aqui, Uhum. Eu falava para ele que eu sempre fui muito intenso. Ele falou, então, amigo, faz o seguinte, canaliza essa intensidade para as coisas de Deus, para Deus, em oração, em leitura da palavra, se envolve com as coisas da igreja, não dá margem, né, para as coisas ruins voltarem. Não olha para trás, não, cara. Deus tem uma promessa para você, aquela coisa toda. E eu assim fiz. Eu comecei a me envolver muito com as coisas da igreja, sabe, Iverson? Eu lembro que um dia eu estava muito mal. Né? A rua direita ainda não era calçadão, né? Passava carro pela rua e tudo. E eu vinha andando à tarde ali, pela rua direita, e conversando com Deus, pensando em Deus, poxa, me dá uma resposta hoje, eu preciso que o Senhor fale comigo. Olha como é que eu estou, meus amigos estão todo mundo trabalhando, ímpios trabalhando. Poxa, na hora que eu me proponho a andar, cara, né? E eu achando que estava por cima das coisas, né? Que eu podia fazer isso, mas na minha inocência ali, na minha pureza, eu estava conversando com Deus e falando para Ele, me expondo, abrindo meu coração para Ele. E eu lembro que à tarde tinha uns cultinhos na igreja, né? Os cultos que era meia dúzia de pessoas. Aí eu peguei andando na rua direita, eu falei, pô, vou lá no culto. Peguei, entrei na igreja, sentei lá no último lugarzinho, falei, não quero que ninguém me veja aqui não. Quero ficar sentadinho aqui, quietinho, deixa eu aqui. E naquele dia a pregadora lá, pá, ministrando aquela coisa, né? Aqueles louvorzinhos da harpa ainda, aquela coisa. Uhum. E eu sentado lá atrás, eu lembro assim que não tinha nada a ver com a pregação dela. Ela parou no meio da pregação, apontou o dedo para mim e falou, primeiro, buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão te ser acrescentadas. E abaixou a cabeça e voltou para a palavra. Aí, e eu já tinha entendido, eu já tive a resposta de Deus ali. Depois ela veio, falou, olha, se desculpa, eu fui impulsionada, falei aquilo apontando para você, mas você me perdoa, eu não sou assim. Eu falei, não, fica tranquila. Eu entendi tudo. O recado foi dado, eu precisava vir aqui só para escutar isso.
E aí é que eu falo, eu comecei a me envolver de fato com as coisas da igreja, né? Casei com Suzana e a gente com um ano, mais ou menos, ano e meio de igreja, nós ficamos à frente de uma escola de líderes, né? E assim, foi um tempo assim, muito desafiador, mas um tempo que eu cresci muito, porque a gente tinha que buscar para poder dar. E, então foi um tempo de muito crescimento ali também. Passando-se mais um tempo, nós abrimos uma célula lá em casa, né? Nós fomos convidados a ter uma célula, nós abrimos uma célula, nossa célula virou quase uma congregação. De tanta gente. Cara, era muita gente lá em casa. Era muita gente lá em casa, né? E a gente, assim, sempre entendendo o propósito de Deus, né? Mesmo assim, eu vou ser bem sincero, eu nunca tive a pretensão de ser pastor. Eu nunca sonhei em ser pastor. É isso que eu queria te perguntar. Você falou sobre o seu processo de conversão, né? Como é que foi e tal. Eu queria até que... Eu ia te perguntar ainda um testemunho que mais te marcou, né? Mas nem precisa, porque para mim já foi suficiente tudo isso que você falou. Mas o que eu ia te perguntar também era em relação ao seu chamado pastoral. Como que você entendeu, como que você recebeu esse chamado aí? Então, como eu estava falando, a nossa célula sempre foi uma congregação, muita gente. Para a glória de Deus, a gente assim ajudou muita gente, orientou muita gente, muitos casais, né? O encontro com Deus, ele ficou sobre a nossa responsabilidade também. Nós fizemos 24, se não me engano, 24 ou 28 encontros com Deus que a gente fez. A gente fazia de 3 a 4 encontros por Deus por ano. Cada um era 140, 150 pessoas, cada um. 24 por ano? Não. No período que a gente ficou trabalhando à frente. Sim. A gente ficou 24 encontros à frente. A gente fazia 3 a 4 por ano. Sim. Numa faixa de 150, 180 pessoas. Isso era 150 homens, 150 mulheres. Uma faixa mais ou menos assim. E foi também um tempo também de muito desafio, mas um tempo também de muito crescimento. O encontro com Deus era a nuvem de Deus na época. Né? Vinha gente de fora aprender a fazer encontro com Deus com a gente. Né? São Paulo, Rio, Minas, a galera vinha de fora, porque ficou sendo muito falado. As pessoas convidando a gente para ir lá também. Né? E às vezes a gente recebia algumas palavras que Deus estava preparando a gente para o pastorado. Mas ainda assim, eu não enxergava isso. Para mim estava bom aquilo que a gente estava vivendo. A gente estava trabalhando à frente da igreja, na liderança da igreja, e estava legal, estava bacana, né? Eu tinha uma loja e, assim, de fato, eu não tinha o sonho, a pretensão de ser pastor. Não tinha. Só que, assim, as coisas foram tomando algumas proporções, alguns rumos, até porque a gente sempre foi muito comprometido com as coisas de Deus, sabe, Iverson? Sempre com muito zelo, com muito amor, com investimento, né? Porque a gente acabou não falando, mas Deus ele foi restituindo. Sim. Né? Esse processo todo, Deus foi restituindo, porque é assim, tem um processo. Deus não pode dar tesouro a menino. Né? Você tem que amadurecer, tem que virar um homem. Né? Então, a gente foi atravessando esse processo, sendo orientado. Né? Apóstolo Fred foi meu primeiro líder ali da MIR. Né? Ele foi meu primeiro líder. Pastor Paulo Fernando era o nosso pastorzão na época, cara, me abraçou.
assim, de uma maneira grandiosa. Sou grato a Deus pela vida dele até hoje. A gente tem uma amizade muito grande, né? A gente vai a Cabo Frio, eu vou na casa dele, Sim. aquela coisa toda. Então, as pessoas investiram muito na nossa vida também. Então, tudo assim que a gente ia fazer na casa do Senhor era com muito carinho, com muito amor, muita responsabilidade, temor, né? E assim as coisas começaram a tomar proporções, né? Por a gente estar à frente de algumas coisas, como escola de líderes, encontro com Deus, a gente era convidado a ir em alguns lugares, ministrar, né? Fomos a Carapebus, Quissamã, Campos. A gente começou a andar um pouco. E, às vezes, sem mesmo eu perceber, Iverson, isso foi aflorando na minha vida. Uhum. Foi aflorando. E depois veio um processo de uma transição que foi, assim, crucial para nós, né? Que foi o tempo da nossa vinda para a Comunidade Vida. Uhum. Foi o tempo que a Comunidade Vida nasceu e, mesmo sem ter o título, nós nos portamos como pastores, como percussores, porque veio uma responsabilidade sobre nós, né? É interessante eu falar, Iverson, que quando eu saí da Metodista, eu não chamei nenhum discípulo meu para vir comigo, apesar da minha célula ser uma das maiores da igreja na época. Uhum. Porque eu entendia que era um projeto de Deus para a minha vida. E eu não posso ser leviano de colocar ninguém em algum lugar e depois essa pessoa se perder. Chamei meus discípulos na época, conversei com eles, foi um tempo muito difícil, um tempo de muito choro, né? Um tempo em que nós fomos também muito perseguidos, maltratados. Uhum. Mas, assim, quando Deus tem propósito, quando Deus fala, quando Deus está no negócio, Deus garante. Então, nós viemos para a comunidade. E, na verdade, o meu chamado pastoral, ele veio aflorar aqui na comunidade. Uhum. Aqui que eu comecei a entender o que Deus estava querendo fazer na minha vida, o que Deus queria trabalhar comigo como pastor. Eu lembro que o pastor Raviston, né, que foi o primeiro pastor consagrado aqui na Comunidade de Vida, ele foi consagrado. Eu lembro que quando ele saiu, ele me chamou e ele falou: quero liberar uma palavra sobre a sua vida. O próximo pastor consagrado dessa igreja vai ser você. E no dia da minha consagração, eu que fui lembrar isso a ele, que ele nem lembrava. Né, que foi alguns anos depois, eu fui lembrar ele da minha consagração pastoral. Sabe, Iverson, às vezes a gente fica com medo. Foi que ano, pastor? Eu lembro que eu já estava aqui. Foi 2012. Foi mais ou menos esse ano, assim, não? 2012, 13, eu não lembro agora de cabeça. Foi mais ou menos isso daí. Eu não sou muito bom com data, não. Mas foi por aí. Mas eu acho que foi 12 mesmo. E então, assim, às vezes a gente fica com medo de tomar algumas posições em Cristo, sabe, Iverson? Uhum. E confesso que veio esse medo sobre a minha vida. Conversei com a minha esposa, a Suzana, e eu falei com ela: olha, nós tivemos uma conversa hoje e os pastores, eles querem me consagrar também ao chamado pastoral. Na época eu estava fazendo o seminário da Videira, mas eu só vou aceitar esse chamado se você caminhar comigo dentro desse chamado, se você for a minha ajudadora. Eu dependo de você. Sozinho não vai rolar. Aí ela falou: não, vamos. Eu falo, Iverson, que se eu pudesse, eu tinha feito isso antes. Uhum. O que eu quero dizer com isso, Iverson? Quando Deus tem uma proposta para nós, é porque Ele tem o melhor para nós. Sim.
Eu falo porque às vezes a gente fica quebrando a cabeça com certas coisas, agindo, fazendo tantas coisas e fugindo do propósito de Deus. É um direito de cada um, tem um livre-arbítrio, né? Mas quando a gente caminha dentro de uma vontade de Deus, tudo é mais fácil, tudo é mais leve. Ele fala na palavra, né, que o fardo dele é leve e suave, né? Então, assim, dizer que nunca mais eu tive desafio, mentira. Mas eu provo e aprovo que foi tudo mais fácil, isso. Depois que eu entendi, aceitei o pastorado, e a gente vem nessa missão aí, pastoreando, né? Esse tempo todo. E ajudando, né, o pastor Harrison nesse pastoreio, né? Nessa missão aí que a gente tem de pregar o evangelho do reino, de anunciar o reino. Eu sou muito feliz, sabe, Iverson? Amém. Por ter aceitado essa proposta de Deus. Isso foi crucial para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E assim, você falou um pouco da sua mãe, né, Dona Inês. Eu acredito que quando ela partiu com orgulho de você, cara. Eu tenho certeza que ela viu todo o processo, né, cara? O processo que lá de 20 anos atrás, e em 2012 ela vendo você sendo ornamentar, sendo consagrado a pastor. Então, assim, com certeza ela deve ter ficado muito orgulhosa por esse processo, né? E 5 anos depois também da sua consagração, a pastora Suzana também veio ser, né, junto comigo, né, eu como evangelista, Vinícius, pastor Rômulo, aí ela também foi sendo consagrada. Exatamente. E você vê como é que as coisas vão acontecendo. Por mais que a luta seja direta, assim, né, a gente começa a entender que tudo começa a ser mais fácil. As lutas, elas não vão embora na nossa vida, não tem como. O deserto da nossa vida é necessário, porque é no deserto que a gente aprende as coisas. É isso aí. Sabe? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. Algumas pessoas acham que... uma coisa que eu penso, aqueles que não passam no deserto, aqueles que estão tendo uma vida boa, para mim não está tendo experiência com Deus. Porque a experiência com Deus é quando a gente passa no deserto. É ali que a gente vê a glória de Deus se manifestando. Não é verdade, pastor? A gente prova disso, né, cara? Foi interessante você falar aí da minha mãe, Iverson, né? Porque eu sou o caçula de 5 irmãos. Só que a diferença de idade minha para os meus irmãos é muito grande. Eu tenho sobrinhos que é mais velho do que eu. Caramba! Eu tenho sobrinhos que é mais velho que eu. E então, assim, eu sempre fui o menino da minha mãe. Né? Ela sempre cuidou de mim com muito carinho, com muito zelo, Iverson. Assim, minha mãe não teve culpa no processo em qual eu entrei. Porque minha mãe, assim, até meu pai ser vivo, Iverson, a gente tinha uma vida de reis, vamos dizer assim. Uma vida muito confortável, né? Porque meu pai dava de tudo. Minha mãe não fazia nada e ela não sabia fazer nada. Tinha uma babá para cuidar da gente e tinha uma moça que tomava conta dos afazeres da casa. Minha mãe não fazia nada. Quando meu pai faleceu, minha mãe descobriu. Meu pai tinha outra família. E ficou uma briga de pensão e demorou muito a sair a pensão da minha mãe. E minha mãe teve que aprender a fazer tudo. Então, minha mãe aprendeu a fazer geladinho, sonho, cortar cabelo. Minha mãe fez tudo. A gente não passou fome, necessidade, não passamos. Porque ela se virou, ela foi atrás, ela ia para dentro mesmo. E, assim, minha mãe, ela veio a se converter através da nossa conversão. Né? Ela viu o processo todo e
começou a ver aquilo ali, foi na igreja, eu me converti, minha mãe, depois minha irmã, e depois, com a vinda para a comunidade, minha mãe era um exemplo aqui dentro dessa igreja, né? Todo mundo apaixonado pela minha mãe, né? Pelo a vontade que ela tinha de servir a Deus, de fazer as coisas de Deus. Quando tinha alguma coisa da igreja e não chamavam ela, cara. Santa Ceia, ninguém meta a mão para fazer Santa Ceia. Eu lembro. Então, assim, ela sempre foi um exemplo de mãe. É bom eu frisar isso aqui, porque ela sempre foi um exemplo de mãe. E esses dias eu estava até conversando com meu filho mais novo, João Gabriel, e eu falava para ele, cara, que assim, se eu pude dar um presente para minha mãe, era ela poder ter partido, mas ter visto quem eu me tornei em Cristo. Uau. Se eu pude dar um presente para ela, cara, foi isso aí. Aí ela ficava com os olhos cheios d'água, eu subia no altar para pregar, quando ela vinha, me abraçava, meu filho, que coisa linda. Cara, aquela coisa de mãe, mas... Eu imagino. Cara, assim... E assim, o que eu falava, Iverson, ela buscava conselhos comigo, essa coisa toda, e eu falava, era aquilo ali e acabou, né? Então, assim, minha mãe, ela teve um papel muito importante também na minha vida, isso aí, porque eu falei de uma parte que eu perdi meu pai, mas minha mãe foi meu pai também. Só que tem algumas coisas que a gente, como homem, não consegue dividir com uma mulher. Né? Foi aonde eu me perdi, né? Mas, graças a Deus, encontrei a Cristo, né? E se eu puder deixar uma mensagem para essa geração que está vindo, para esses jovens, essas pessoas que estão nos vendo, se eu puder deixar uma mensagem, né? É algo bem simples, sabe, Iverson, mas que tem tamanha relevância na nossa vida. Deus é bom, sempre bom. E se Ele é bom, dele só vem bondade para nossas vidas. Né? Então se entreguem a Deus, né? Vivam em Deus. Às vezes a gente tem uma utopia que acha que a gente chega na igreja, principalmente jovem, acabou, não tem mais nada para fazer. Mentira. Agora que você vai começar a experimentar algumas coisas. Né? Deixe de lado esse mundo de drogas. E quando eu falo de droga, eu falo não só de drogas ilícitas, como cocaína, maconha, êxtase, crack, mas as drogas lícitas também, que exercem uma grande influência sobre a vida de muitos jovens, né? Como as bebidas alcoólicas. Né? Eu estava até vendo essa semana uma matéria no jornal, que mesmo nesse negócio de pandemia todo, teve um evento aí numa praça pública, onde se reuniram não sei quantos mil jovens, e, cara, assim, estavam lixo de garrafa, de cigarro, espalhado. Aquilo entristece a gente. Sim. Porque a gente vê que uma geração está indo para o caminho da perdição. Então, se envolvam com Deus, se envolvam com as coisas de Deus, obedeçam seus pais. Esse é o primeiro mandamento da Bíblia, com promessa, né? Honre seu pai e sua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Isso. A Bíblia, ela não é um livro qualquer, sabe, Iverson? Ela vem se cumprindo, a palavra vem se cumprindo. Então a gente precisa se atentar para isso, precisa se voltar, né? Tremores, pandemia, tanta coisa que está acontecendo à nossa volta, o amor se esfriando de uma maneira grandiosa. Então são sinais, ganância, né? Então, assim, são os sinais, né? Eu tenho uma certeza no meu coração, Iverson, que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. Essa eu tenho como certeza. Eu também. Assim como eu sei que a morte ela existe, eu sei que Jesus um dia vai voltar para nos buscar. Amém. E a vontade dele não é me buscar num culto aqui domingo, é buscar. Quando a gente fala de igreja, são as pessoas. Ele quer buscar o povo dele. Né? Então, que, de fato, esse conselho possam chegar aos jovens e eles possam... porque o jovem ele é muito intenso, né? Que eles possam canalizar essa intensidade para as coisas de Deus. Né? Pastor, obrigado por esse testemunho.
Espero que pessoas que assistam esse vídeo possam ser completamente confrontadas com o Espírito Santo, né, a respeito de tudo isso que você falou aqui, que sirva de lição para muitas pessoas. Pastor, obrigado. Tamo junto. Obrigado, Iverson, pela oportunidade, né? Já era um desejo nosso estar aqui, Verdade. né? Falando algumas coisas, conversando algumas coisas. Espero que a gente possa ter sido útil nesse bate-papo, nesse tempo que a gente teve aqui junto. Né? Isso aí é um pouquinho do nosso processo, do que aconteceu na nossa vida. Né? Venham nos conhecer, venham conhecer a nossa comunidade de fé, venha caminhar com a gente, venha fazer parte. Eu costumo dizer que nós somos uma grande família. Né? Então venha fazer parte dessa família você também. Obrigado a todos, valeu e até a próxima. Tchau, tchau, gente.